Boa noite, pessoal. Eu sou o Alex. É, eu trabalho com. Eu sou do audiovisual há 10 anos, né? E há quase 4 anos eu e o Marlon a gente se juntou para começar um negócio que foi baseado numa visão de mercado que a gente teve, que foi logo após a pandemia, ali no finalzinho da pandemia, a gente entendeu que a internet é a maior avenida do mundo e que as empresas tiveram que migrar para o digital, um pouco com um processo, através de um processo forçado e mais acelerado, que foi a pandemia. E aí nós vimos uma oportunidade de negócio e começamos a estudar esse mercado, né? Eu já trabalhava com vídeo, fiz cinema, sou formado em fotografia, e o Marlon já tinha um conhecimento em marketing, então a gente se juntou e criou uma empresa para prestar serviço de comunicação digital para empresas. Só que para a gente conseguir fazer essa conexão entre a marca e o público-alvo, nós tivemos que desenvolver algumas técnicas. Por quê? A gente entende que na internet não é só fazer vídeo, não é só postar foto. Se você não tiver uma técnica de retenção, se você não despertar emoção nas pessoas, você não consegue a atenção delas. E aí, durante esses 4 anos, nós fomos desenvolvendo os nossos formatos, nós fomos aplicando, testando, validando, e acabamos desenvolvendo os nossos formatos, que nós dividimos para facilitar no processo criativo, porque a nossa empresa atende outras empresas. Então, isso ia facilitar o nosso processo. E hoje nós trouxemos aqui os principais formatos estratégicos que nós usamos e nós vamos falar sobre o conceito por trás. Aqui não é sobre estética, não é sobre a parte técnica de como gravar o conteúdo, mas sobre o conceito. Eu passo a bola para o Marlon também se apresentar. Alô? Eu tô caindo? Alô, alô? Não, eu Alô? acho que é o Marlon que tá travando um pouco. Eu acho que o Marlon caiu, talvez. Marlon? Ele travou. Enfim, pessoal, enquanto o Marlon não volta aí, eu vou mandar mensagem para ele. Alguém aqui já produz conteúdo, já trabalhou, já fez parte de alguma equipe de produção de conteúdo? Ou se posiciona? Ah, deixa eu abrir aqui o chat. Ah, o Marlon caiu mesmo. Victor? Victor, nome difícil esse sobrenome, Victor. Você é nutricionista e produz conteúdo para captação? Como tem sido, assim, o resultado? Vou dar uma olhada aqui no seu Instagram. Como você tem, quais estratégias você tem feito que tem funcionado? Ah, tô vendo aqui, ó. Certo. Produção crua, temas polêmicos e polarizados. Certo. Alisson também. Temas polêmicos, tem ali o gancho da polêmica, né? O atrativo polêmica. Só que tem que tomar muito cuidado por ser conteúdo sensível. A gente acaba, quando fala entre em conteúdo polêmico, a gente acaba ficando um pouco mais sensível a receber hate. Mas funciona também. Se você souber usar a polêmica e criar o seu conteúdo original em cima disso, funciona bem.
Ó, o Lucas disse que tem dificuldade para começar na criação de conteúdo. Você está dizendo que não sabe por onde começar, né, Lucas? Tá bom. Hate é bom também. Assim, nosso trabalho, como nós fazemos a partir da comunicação de marcas, a ideia é que a gente nunca tenha hate. Porque o hate, ele, na verdade, ele só quer lacrar, ele não quer resolver nada. E então a gente precisa escolher muito bem as palavras, porque se você for um pouco agressivo, você vai receber um hate. E não é isso que a gente quer, receber hate. Olha, Lucas, olha, o Marlon voltou aí. Na verdade, Lucas, produzir conteúdo é algo que demanda bastante energia, assim, muita energia mesmo. Se aquilo não tiver colocado dentro das nossas demandas como uma parte essencial do trabalho, realmente é difícil começar, é difícil continuar, porque o resultado, a maioria das vezes, não é imediato. Então, quando você não vê um certo retorno naquilo, dificilmente você consegue se manter acreditando, se manter motivado, no caso. Alô? E aí, Marlon? Ô, galera, desculpa aí, piscou energia aqui em casa. Quem é de São Paulo aí sabe que os últimos dias aqui tá meio complicado por causa do ciclone aí, mas já voltou tudo certo. Então, Marlon, eu fiz uma breve apresentação sobre a Tá, Hack e sobre mim, aí você pode se isso apresentar aí. agora. Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Marlon, eu trabalho com marketing aí há pelo menos 8 anos. Como o Alex mencionou, eu já trabalhava ali com marketing, na época eu vendi alguns produtos, enfim, fazia review, já fiz várias coisas, né? Trabalhava com infoproduto. E o Alex, ele era do audiovisual, e aí ele me chamou, tanto para vir para São Paulo, morava no interior, para vir para São Paulo, e para abrir a empresa, né? A gente ali viu essa oportunidade, então juntou o conhecimento do Alex de 10 anos do audiovisual, e que já era algo bem diferenciado, com o meu conhecimento em marketing. E aí a gente lapidou isso, né? Casou tudo certo, porque foi ali no finalzinho da pandemia, todo mundo precisando, toda empresa precisando de conteúdo. E foi aí que a Hack nasceu e a gente aprofundou em aprender a criar conteúdo. Hoje em dia, esse tema, criação de conteúdo, na internet, você vai achar pessoas falando diferentes jeitos, diferentes técnicas. Só que o que a gente percebeu? Existe o conteúdo que você... Porque tem criadores que eles explodem, depois desaparecem, e tem criadores que têm uma carreira, uma base mais sólida. Tudo isso está ligado na qualidade do conteúdo, né? E não só isso, a gente percebeu que pessoas que têm um crescimento mais sólido na internet, eles seguem alguns padrões, seguem algumas regras. E foi baseado nisso, estudando, testando, que a gente desenvolveu. Olhando esses padrões, junto com a nossa estética audiovisual, a gente desenvolveu alguns formatos, né? Porque todo mundo já deve ter ouvido na internet que o que dá certo é o básico bem feito, e a gente acredita nisso. Então, com 4 formatos de conteúdos que a gente lapidou e chegou nesses 4 formatos de conteúdos, a gente consegue entregar para qualquer tipo de cliente, de qualquer nicho, e atingindo os objetivos que a gente deseja, né? Então, esses 4 tipos de conteúdos que a gente vai ensinar para vocês, a gente retirou de uma mentoria que a gente já fez com grandes empresas, só que quando é uma mentoria muito grande, a gente enxugou, ensinou que nós acreditamos que vai ter um melhor resultado prático na vida de vocês, né? Quem aí está começando a criar conteúdo, isso aqui vai realmente trocar a ótica que vocês enxergam, né? Vai ir de um lado muito mais sólido e com um crescimento a longo prazo muito maior, tá? Então, acho que Alex, já dá para a gente começar a entrar agora nos conteúdos e a gente vai explicando
desse conteúdo, o conceito, o que a gente faz por trás dele, porque cada desses 4 conteúdos que a gente vai trazer, ele é um ponto base dele, você consegue ramificar para várias coisas. Tá? Então, acredito que é isso. Para você que está começando aqui o conteúdo, vai ser realmente uma mudança de ótica de como vocês veem isso. Certo, vamos lá então. Aqui a gente vai ser bem direto ao ponto, tá? A gente vai explicar o conceito, mostrar o exemplo e mostrar de uma forma simplificada como você consegue adaptar para o seu nicho e conseguir, seguindo essa linha de raciocínio que nós vamos comentar, você consegue criar vários formatos para ocasiões e para objetivos diferentes, né? Cada formato de conteúdo, ele tem um objetivo específico a ser atingido. Então, isso facilita muito no processo criativo, porque quando você fala de funil, a gente tem várias etapas, né? Tem aquele público que ele é novo no seu perfil, ele não conhece, ou ele tem um nível de consciência muito baixo, ele não sabe que tem um problema, e aí você precisa criar um conteúdo para despertar naquela pessoa e fazer ela entender que ela tem um problema. Enfim, são vários formatos para vários níveis de consciência diferentes para atingir objetivos diferentes, tá? Então, vamos lá. Formatos de conteúdos que funcionam no digital, como a gente já comentou, são formatos que nós validamos, todos esses formatos aqui funcionam, eles dão retorno, tá? Todos esses, a gente selecionou ali os principais e a gente vai passar para vocês, tá? Primeiro de tudo, que é o primeiro formato, que é um formato que a gente usa muito quando nós queremos engajamento, quando a gente quer que as pessoas interajam, né? Que é o formato de entretenimento. O que é o entretenimento? O entretenimento é qualquer coisa que faça a pessoa ficar ali entretida, tá? Lendo a descrição aqui, são conteúdos leves, divertidos e interativos que fazem as pessoas quererem engajar. É a mesma coisa de assistir um programa de televisão, por exemplo, ali, o Show do Milhão. O Show do Milhão é um programa interativo, que o apresentador mostra algumas opções sobre uma pergunta de múltipla escolha, e normalmente a pessoa fica em casa ali tentando acertar. Então, por isso que é entretenimento, porque a pessoa ela também tenta interagir, tá? Então, o entretenimento serve para quê? Para você conseguir interações no seu post. Quando você quer engajamento, compartilhamento, comentário, aí você usa o entretenimento. Para que serve o entretenimento? Posso só pontuar uma coisa aqui, Alex? Claro. Que parece até básico falar que um formato de entretenimento, isso aí muita gente fala, porém, é aí que fica a grande maioria superficial, porque o entretenimento é o tipo de conteúdo que mais viraliza, isso é indiscutível. É o tipo de conteúdo que mais vai bombar, às vezes você cria um Instagram do zero, postou entretenimento, ele já bomba, então ele enche muito os olhos, né? Principalmente de quem está naquela sede de crescer, só que, por que a gente vai trazer 4 formatos aqui? Justamente porque a gente está falando de um crescimento sólido. Não adianta eu fazer um perfil e postar só entretenimento. Ah, porque dá bom, porque viraliza, eu só vou postar entretenimento. Você vai deixar 3 pilares muito importantes de fora, né? Então, para vocês entenderem, porque parece básico, mas ao decorrer que a gente vai explicando por que de cada um, vocês entendem que, faz sentido, né? Entretenimento, você vai ver um monte de gente falando por aí, tá? Mas o porquê que ele está nesses 4, vale pontuar, tá? Para vocês não acharem que é algo muito básico, a gente veio falar entretenimento. Tá? Então, é isso. Então, entretenimento nem sempre quer dizer que é um conteúdo engraçado. Entretenimento é um conteúdo de entrevista, por exemplo. Isso também é entretenimento. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, e aí eu explico para vocês como funciona, tá? Então, eu vou dar o play no primeiro vídeo aqui. Valendo uma Sony A7S II e um gimbal com follow focus que você nunca vai usar. Em uma situação de REC invertido, o que o videomaker deve dizer ao cliente? A. Não prestei atenção e cometi um erro. B. Que a bateria acabou no meio da gravação.
C. Vamos gravar só mais um para garantir. D. Cair no chão e fingir uma convulsão. C. Vamos gravar só mais um para garantir? Está certa a resposta. C. Vamos gravar só mais um para garantir. Então, pessoal, basicamente, o que eu fiz aqui? A gente tem mania de criar quadros, a gente divide os nossos conteúdos em quadros também. E aqui, a gente estava testando, né, vários formatos e vários quadros, e o que eu fiz aqui? Eu peguei um programa de TV que já é conhecido e fiz uma adaptação para o meu nicho. Nesse caso, o nicho aqui é audiovisual. Eu queria construir uma audiência do audiovisual. Então, o que eu fiz? Peguei um programa, adaptei para que qualquer pessoa do audiovisual, um videomaker, por exemplo, ele vai se identificar. Então, o resultado disso aqui, mais de quase 6 mil curtidas, comentários. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Muito. Deixa eu ver se dá para ver. Os comentários. Acho que não abre por aí. Não abre, né? Enfim, deixa eu ver. Tem 300 comentários nesse post e 5... deixa eu ver aqui. Tá bem na frente o negócio. Enfim, mais de 2 mil compartilhamentos, 300 comentários, 5.600... Uma conta nova, né? Uma conta 100% nova. Tinha nem 30 dias. Para vocês verem, uma conta começada do zero, que não tinha nem 30 dias, 5.600 curtidas em um conteúdo. Por quê? Porque é um entretenimento. As pessoas interagem, compartilham porque elas se identificam com as respostas. Então, esse conteúdo foi estratégico para quê? Para eu construir audiência, eu queria ganhar seguidores, eu queria mostrar para essas pessoas que, opa, eu falo sobre audiovisual, eu sou videomaker e eu falo com videomaker. Então, é um conteúdo de entretenimento para atrair a atenção de videomaker. Sendo assim, eu ganho seguidor e construo uma audiência nichada. Agora eu vou mostrar outro exemplo de entretenimento. Ô Marlon, antes disso, quer comentar sobre esse vídeo aqui? Eu acho que é isso que você falou. Mais um ponto é sobre pegar o entretenimento e adaptar para alguma coisa que faça sentido para o nicho, né? Por isso que a gente está trazendo isso aqui para vocês. Olhem para o nicho de vocês, sempre vai ter alguma coisa que, principalmente se você vive o nicho, você vai saber nas nuances, o que ali é piadinha, o que é engraçado, o que dá para colocar aqui, vai ter um tom mais leve, sabe? Então, é basicamente isso. Seguindo esse norte, né, vocês conseguem adaptar para qualquer coisa. Certo? Vamos lá, então. Agora aqui tem outro tipo de entretenimento. Se você pudesse remover uma frase da boca do cliente, qual seria? Dá pra mudar essa trilha? Com certeza seria essa. Será que você consegue fazer essa entrega de cinema com R$500? Alteração. Alteração, pode ser alteração, mano. É isso. Só uma alteração. Ninguém gosta de alteração, mano. Por favor, não peçam. Aceitem a nossa arte do jeito que ela é. A frase que o cliente mais usa comigo é falou assim: dá pra fazer, não vai custar muita coisa. Rapidinho, às vezes não é tão rápido como ele pensa. É só um videozinho. É só um videozinho, nunca é só um videozinho. Quando o cliente pede é um negócio muito, muito grande. Você. É só um videozinho simples, coisa rápida. Nossa, cara, uma só? Me manda o link das fotos que já eu te pago. Tá bom, mas tá faltando um tchan. Será que você pode entregar 30 vídeos em um dia? É coisa básica, só corte, só corte. Quando eu editava, eu acho que é quando você faz aquela entrega e a pessoa pede pra trocar a trilha. Aí é chato, né? Porque a gente edita em cima da trilha. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual frase você removeria da boca dos seus clientes? Então, aqui é um outro formato de conteúdo que gera identificação também. Então, por que as pessoas... Vocês viram que no final tem uma CTA, que eu jogo para o público responder também. Então, vocês perceberam que é um conteúdo nichado e todas as pessoas ali no vídeo, elas se identificam com a pergunta e se identificam com as respostas e elas interagem. Então, por isso que é um entretenimento. As pessoas também querem saber a opinião alheia do próximo. Por isso que a gente vive num mundo onde existem influenciadores por todo lado. Marlon? Perfeito, pode seguir. Então, aqui, pessoal, só para recapitular. Entretenimento eu uso quando eu quiser ganhar seguidores, quando eu quiser interação, compartilhamento, comentários, eu uso o entretenimento, certo?
É isso. Fechou. Tô tentando. Seguindo, próximo. Próximo. Próximo formato, pessoal, é provas sociais. Aqui, prova social, acredito que todo mundo já tem um pouco de intimidade, já sabe o que é, né? Só que a gente também trouxe isso para os conteúdos, para os formatos. E a gente fez com a nossa estética, claro, né? Mas, basicamente, o que é uma prova social? É uma pessoa falando, dando um feedback sobre a experiência com ela, com a experiência dela com algum produto ou serviço, né? Quando a gente vai comprar um produto, a gente olha as avaliações. Então, a gente entende que a prova social ela é muito potente quando se trata de convencer alguém. Percebam que esse já é uma outra estética de conteúdo que causa outro tipo de emoção. Aqui as pessoas não se divertem, as pessoas elas não estão aqui para chorar, elas estão aqui para confiar no que a outra pessoa está falando, né? Então, normalmente, provas sociais, a gente usa depoimentos de clientes satisfeitos, ou então, a gente pega um feedback sobre determinado produto ou determinado serviço. Quando a gente usa, exatamente quando a gente quer convencer uma pessoa sobre um produto ou um serviço, tá? Então, a gente usa as provas sociais para convencer. Marlon? Aqui eu acho que vale um adendo, que é o seguinte: prova social, ela é muito forte para um convencimento, porém, a maioria das pessoas param aí. Hoje, me digam vocês, mas eu vejo que quase ninguém dá muita credibilidade para print de conversa no WhatsApp como depoimento. De tanto que a galera faz fake e tal. Então, o que a gente sempre busca? Vou fazer uma prova social. Por exemplo, a gente tem exemplos dessa empresa que a gente atende de odontologia. Então, eu vou fazer perguntas específicas para essa pessoa. Eu não vou mandar assim, me manda aí um vídeo do que você achou do produto. Então, eu tento tirar, isso é algo que é muito interessante vocês saberem, quando vocês vão fazer o conteúdo, pensar no final. Se vocês vão tirar uma prova social de algum cliente de vocês, vão fazer esse conteúdo, ao invés de falar, me manda aí o que você achou do produto, gera 4 ou 5 perguntas ali, que você sabe que ele vai ter uma resposta. Se eu perguntar isso, ele vai responder mais ou menos isso. E manda para ele, você poderia responder essas 5 perguntas, ao invés de simplesmente pedir um review, uma avaliação, um depoimento? Então, isso muda muito o resultado do que a gente faz. Existe a prova social que a galera vê e passa, e existe uma prova social que gera ali alguma coisa na pessoa. Se é um tema que dá para gerar uma emoção, algo mais emocionante, por exemplo, a gente já pegou prova social de clientes que ganharam concurso, que ganharam N coisas, que assim, mudou a vida da pessoa. Então, nesse contexto, eu vou colocar uma trilha emocionante, eu vou fazer aquilo gerar uma emoção muito forte na pessoa. Outras situações, nem tanto. Mas você percebe que o plus é você ser intencional. Tá? Não espere que o cliente vai mandar a melhor prova social. Pense você em tirar a melhor prova social dele. Isso aí muda muito a qualidade do que você posta, principalmente em prova social que envolve outra pessoa dando um depoimento, outra pessoa fazendo, né, te mandando um texto ou um vídeo que seja. Acho que é esse ponto só que ele... Então, o que o Marlon quis dizer, pessoal, é que existe uma técnica para você extrair espontaneidade da pessoa. Por quê? Se você quer ter uma prova social de um cliente, por exemplo, e você quer um vídeo, porque o vídeo ele é mais humanizado, ele convence mais do que um print, certo? Mas como é que eu vou receber um vídeo de um cliente e deixar ele à vontade para ele falar o que ele quiser? Primeiro, a pessoa, quando ela não tem uma linha de raciocínio muito bem formada, ela começa a travar, ela gagueja, ela se embola, você não consegue extrair uma qualidade naquela prova social. Por outro lado, se você fizer perguntas para ela, por exemplo, eu vou captar uma prova social de uma pessoa e eu quero um vídeo dela.
Eu levo 4 perguntas estratégicas de acordo com aquilo que eu quero extrair dessa pessoa. Quando eu faço essas perguntas, a pessoa ela tem uma linha de raciocínio, ou seja, ela está respondendo uma pergunta. A construção da oratória, o que ela vai falar, é muito mais fluido e direcionado. Se você chega para a pessoa e fala, o que você acha sobre o produto? Vai passar 1000 coisas na cabeça dela, além de, tem uma câmera na minha frente, o que eu faço? Então, se você faz pergunta, você melhora a qualidade das respostas que você vai extrair dessa pessoa. Então, prova social, perguntas estratégicas, sempre. Conseguiram entender? Um exemplo disso, vamos trazer aqui para Responda-me. Ao invés de pedir para um cliente, o que você acha da Responda-me, você vai e pergunta mais específico. O que você achou da funcionalidade tal? O que você achou da humanização? Parece uma IA respondendo? Então, você pergunta coisas mais específicas, porque aí o cliente ele vai falar, não, essa funcionalidade, nossa, é muito boa, me ajudou nisso. Então, percebe que ele vai num caminho... Direcionado, No seu ponto de vista, o que mais ajudou na sua rotina clínica, por exemplo? A pessoa, no meu ponto de vista, eu acho que é o atendimento humanizado. Então, você percebe que a pessoa ela fala com muito mais firmeza e é mais direcionado na resposta. É isso. Então, vou mostrar os exemplos aqui para vocês entenderem. Olá, eu sou o professor Paulo César, da Faculdade de Odontologia da USP, e eu estou aqui na Ultradente hoje falando sobre como otimizar o seu clareamento para que você consiga, usando as novas tecnologias existentes no mercado, diminuir a sensibilidade dos seus pacientes e fazer com que eles consigam aderir ao seu tratamento. A experiência de palestrar aqui no Bridges Academy foi muito boa. A Ultradente ofereceu para a gente aqui no CIOSP uma infraestrutura excepcional, uma tela incrível e um ambiente muito confortável para os participantes. Então eu consegui ministrar minha palestra com bastante qualidade e consegui principalmente interagir com os cirurgiões dentistas que vieram aprender mais sobre clareamento utilizando os produtos da Ultradente. Com mensagem para os dentistas que estão acompanhando a gente aqui na Ultradente, eu deixaria assim uma esperança de que a classe odontológica continue se aperfeiçoando, utilizando essas oportunidades educacionais que tanto as empresas como as universidades oferecem. Eu acho que a educação do profissional, as especializações, os cursos de aperfeiçoamento são o caminho para que a gente consiga entregar para os nossos pacientes a odontologia de ponta que já existe e que está tão disponível para a gente hoje em dia. Essa aqui é a experiência de um professor palestrando no stand da Ultradente no CIOSP, que é o maior congresso de odontologia do mundo, eu acho, né? E aí, Alex, você viu que dá para perceber a hora que muda as perguntas que a gente faz? Isso. A hora que a gente fala, qual foi a experiência de palestrar? Aí ele vai falar da experiência. Aí a gente passa uma mensagem, aí ele fala uma mensagem. Se a gente tivesse feito uma pergunta só, como foi para você palestrar? Ele não tinha falado metade do que ele falou. Então, vocês perceberam que a prova social ela é direcionada por quem está colhendo, entendeu? Então, se eu quero colher uma prova social para Responda-me, eu envio o briefing para o cliente. Eu envio as perguntas, já sabendo o que eu quero que ele responda. Entenderam? Conseguiram entender, pessoal? Então, vamos ver isso. Então, let's go. Esse formato é o prova social. Agora, é um nome parecido, mas o resultado é diferente, tá, pessoal? Esse formato é o compromisso social. O que é o compromisso social? O compromisso social, ele serve para você alinhar os valores da sua marca com o seu cliente. Porque o que acontece? As pessoas, elas têm vontade de ajudar o próximo, mas nem todo mundo tem essa estrutura e a disposição. Sendo assim, quando a marca que eu sigo faz, qual é a forma que eu tenho de também mostrar o meu apoio? Eu apoio aquela marca na ação. Na verdade, é a forma de mostrar que eu também tenho aquele valor, que eu também gostaria de contribuir, de fazer uma boa ação, eu apoio a marca que fez, entendeu? Então, para isso que serve o compromisso social. Ele serve para você alinhar os valores da sua marca com o seu cliente. Por exemplo, esse aqui é um vídeo que a marca Ultradente sorteou esse aparelho aqui que chama Valo, que é
o melhor fotopolimizador do mercado. E essa daqui é uma estudante, ela não tinha condições de comprar esse foto. E esse foto aqui vai mudar muito na rotina dela, porque ela vai ter o melhor equipamento do mercado já sendo estudante, ou seja, ela vai dar um passo além ali quando começar a atender. E isso a Ultradent fez sem esperar nada em troca. Ou seja, quando eu faço alguma coisa para uma pessoa, para uma instituição, sem esperar nada em troca, isso é um compromisso social, porque eu estou fazendo a minha parte pela comunidade. Conseguiram entender? Então, basicamente, para que serve? Para você alinhar os valores da sua marca com o do seu cliente. O seu cliente, e qual que é o resultado disso? Ganhar o respeito do seu seguidor. Você ganha o respeito do seu cliente. Porque a pessoa, ela pensa, putz, olha só o Ultradent ajudando o estudante. Se eu pudesse ajudar, eu também ajudaria. Então, a minha forma de ajudar é apoiando a Ultradent. Então, é a forma de você conseguir respeito do público, do seu cliente, é através de uma prova social, tá? Ele cria uma conexão mais forte com os seguidores, mostrando que a marca se importa com as causas importantes. Então, é importante também você falar de propósito, você fazer com que as pessoas respeitem a sua marca, né? E quando eu faço uma prova social? Quando eu quiser ganhar respeito, quando eu quiser emocionar os meus seguidores, né? Normalmente, as provas sociais são mais emocionantes, é o tipo de emoção que a gente sempre busca, né? Extrair das pessoas quando nós vamos mostrar uma prova social. Um ponto bacana de pontuar nesse tipo de conteúdo aqui, o que a gente percebeu? Esse é o tipo de conteúdo que ele faz os seguidores começar a defender a marca. É o tipo de conteúdo que alinha tantos valores que a gente já percebeu que quando a gente aplica isso, o Alex deu um exemplo, né, da marca que deu um Valo, que é um aparelho aí que eu acho que custa aí seus 10 mil reais para mais, né, mas a gente já fez ações, assim, básicas. Por exemplo, quando a gente trabalhava com festa, ingresso para um tipo de público que não pode ir na festa, só assim, ações de 200 reais a gente já fez. Então, não é o valor que determina o sucesso da ação, é como você comunica. Mas a gente já percebeu que sempre quando a gente traz esse tipo de conteúdo, a gente alinha tanto os valores com o público, que é aí que traz tanto a galera para perto, que eles começam até defender de haters. Se alguém vai dar um hate em você, o público vai lá e começa a rebater essas pessoas. A gente já percebeu muito esse movimento quando a gente começa a fazer isso que está além de mim. Então, o que você pode fazer no seu nicho que está além para você? Eu vou colocar entre aspas aqui, não estou esperando nada em troca, vou fazer algo de bom para alguém. No caso, você vai receber em troca? Sim, você vai receber respeito digital, esse posicionamento do seu respeito, né? Então, é algo intencional, né? Mas tem-se ali que você não está esperando nada em troca, né? Então, vai essa reflexão do que eu posso fazer no meu nicho por alguém, sabe, por alguma, enfim, vai de você analisar ali, pensar, refletir, porque todo nicho dá para você adaptar e, sabe, fazer esse movimento, né? E que nem o Alex falou, é algo mais emocionante, algo da pessoa falar, pô, essa marca é foda. Vou trazer exemplos da TV, não sei quem aqui é da minha geração também, mas tem lá o Luciano Huck, o que ele faz? Tinha o Lata Velha, né? O que ele faz com o Lata Velha? Ele escolhe alguém que tem um veículo muito antigo e que tem um certo valor sentimental com aquele veículo e ele vai lá e faz uma reforma totalmente gratuita. Lá no SBT, tinha no Gugu, no programa do Gugu, tinha o De Volta para Minha Terra. Então, vocês percebem que esse tipo de conteúdo, ele sempre foi muito... ele sempre gerou muita audiência. Vocês percebem? A TV já faz isso desde sempre. A Globo tem ali o Criança Esperança. Então, o compromisso social faz com que as pessoas obrigatoriamente respeitem a sua marca. Não tem como a pessoa não respeitar, porque você está fazendo algo muito bom pela comunidade, tá? E, normalmente, esses conteúdos que a gente faz são sempre mais emocionantes. Não tem palavras para descrever, é um sonho realizado.
Acho que desde acadêmico de odontologia, todo mundo sonha com o Valo, é o melhor fotopolimerizador do mundo. E todos os nossos professores falam sobre o Valo, sobre a qualidade ímpar que tem, que é um investimento para o futuro. Então, ganhar um Valo é um sonho mesmo. Melhor coisa, melhor presente que eu poderia ganhar, com certeza. Eu muito feliz. A Ultradente, nós sabemos muito bem que é qualidade, é tecnologia e é referência mundial. O Valo, ele tem inúmeros artigos que comprovam isso, da qualidade da fotopolimerização, é tecnologia e é referência, qualidade. Outro exemplo. Olá pessoal, meu nome é Glaucia Reg, sou da iniciativa PO e eu vou apresentar para você aonde vai ser o viveiro de árvores nativas da Aldeia Outro Mundo. E por que esse projeto é tão importante? A primeira vertente é que a gente vai trazer aqui escolas para a gente desenvolver educação ambiental, porque o nosso viveiro tem esse viés educacional. Também temos a sinergia de resgate e divulgação dos saberes dos povos originários em volta de todo o conhecimento que eles já têm de árvores nativas e sementes nativas. Contamos com acessibilidade para todo o público PCD. Aqui vai ser um espaço aberto a toda a comunidade e a gente tem muita felicidade de estar trazendo essa novidade para vocês. O objetivo desse projeto é contribuir com a sociedade, com todos os empresários do Vale do Paraíba, todas as pessoas que precisam de compensação ambiental. Você que é visitante, que participa dos festivais, vai passar por aqui, vai poder levar uma muda nossa, um kit explicando como você planta, o tipo de irrigação e como você pode tratar essa muda para que o nosso Brasil seja mais verde. Então, se você apoia essa ideia, deixa aqui a sua opinião de como a gente pode melhorar ainda mais esse projeto. Então aqui está outro tipo de conteúdo de compromisso social. Nesse caso aqui é com o meio ambiente. Pode falar, Mário. Eu só estava comentando que é compromisso social. E assim, esse crente é uma festa de música eletrônica. Aí você vai falar, o que tem a ver, né? Reflorestamento, meio ambiente. No caso ali, pro nicho, né? Faz sentido, as pessoas que vão e tal, se conectam, o público se conecta com esse tema sabendo disso. A gente foi lá e fez algo em prol, não foi nem em prol de uma pessoa nesse caso, né? Foi em prol ali do meio ambiente, mesmo assim, a galera curtiu tanto, né? Alinhou tanto os valores deles, porque assim, a maioria das pessoas que estão apoiando não vai plantar uma árvore na vida. Sim, ser sincero, a pessoa não vai plantar uma árvore na vida, só que ela se dispõe a comentar, a compartilhar, a mostrar que ela levanta essa bandeira, sabe? Mesmo ela não movendo uma palha para fazer nada, entendeu? Então, assim que a gente capta a linha, né, esses valores. Exatamente, isso aqui entra muito na questão do alinhamento de valores, porque a gente sabe que esse público já é um público que ele cuida mais da natureza, ele se conecta mais, ele gosta mais de estar nesse ambiente. Então, se a gente sabe que o público já tem esses valores, a gente alinha os nossos com os deles. Certo, galera? Outra coisa, vocês notaram que as trilhas sonoras desses conteúdos, elas são umas trilhas sonoras mais sensíveis, mais emocionantes? Por quê? Cada formato de conteúdo você tem que entender que você precisa extrair a emoção correta, certo? Então, se você quer fazer com que a pessoa chore assistindo o seu vídeo, então coloca uma trilha sonora para chorar. Se você quer que a pessoa ria, como foi o exemplo do primeiro formato de entretenimento, você coloca uma trilha sonora mais engraçada. Então, toda a estética do vídeo tem que estar indo na mesma direção da emoção que você quer extrair do público, certo? Vamos lá. Agora, esse é o formato geração de valor. O que é geração de valor? O nome já diz por si só. Você vai gerar valor para o seu seguidor, você vai ensinar alguma coisa útil para ele, alguma coisa que gere qualquer tipo de transformação no dia a dia dessa pessoa. Então, por isso que a gente chama de geração de valor, né? Quando você ensina algo útil, quando compartilha dicas práticas sobre produto e técnicas sobre o seu serviço, por exemplo. Quando eu uso? Para que serve, na verdade, né? Ele serve para atrair e fidelizar seu cliente, porque você desperta no cliente ali o gatilho da reciprocidade, entendeu? Ele sente que está te devendo algo, porque você está ali gerando um valor para ele, né? Quando você entrega conhecimento para atrair novos seguidores e fidelizar já os seus seguidores atuais, tá? Qual que é o resultado?
ajuda o público a entender e se conectar mais com a sua marca, a tirar dúvidas, ele engaja também, gera compartilhamento, ele gera salvamentos, por quê? Você está ensinando alguma coisa para aquela pessoa. Esse é o erro mais comum durante o polimento da resina composta. Muita gente, durante o polimento da resina, seja uma faceta, vai trabalhar ali com polidores em espirais e acabam colocando muita pressão dessa borracha contra a estrutura dental. Isso vai acabar deformando a sua borracha, ela vai durar menos e você vai ter que ficar comprando vários polidores ali durante a sua rotina clínica. Quando a gente trabalha com polidores, por exemplo, em espirais, eu não posso pôr muita força, não posso pôr pressão. Primeiro, para eu não estragar o polidor, e segundo, para eu não superaquecer a superfície da minha resina. Então, vocês perceberam que ele está ensinando algo muito útil para outros dentistas? Esse aqui é um cliente nosso que ele é professor. Então, ele está ensinando, ele está gerando valor, certo? Aqui tem outro exemplo. É assim que você vai gerar autoridade para uma pessoa com apenas um take. O nome desse ângulo é contre-plongée, ou de baixo para cima. É uma técnica poderosa para transmitir autoridade e imponência. Esse ângulo pode fazer o sujeito parecer mais imponente e dominante, conferindo uma sensação de autoridade e controle. É comum em fotografias de líderes, figuras de poder e super-heróis. Além do mais, o ângulo contre-plongée dá uma sensação de estatura maior, ou seja, a pessoa parece ter uma altura que na verdade não tem. Ou seja, aqui eu estou ensinando uma técnica de gravação para outros videomakers ou para quem tem interesse em se gravar. Então, estou gerando um valor também, certo? Pode falar, Marco. Perfeito. Esse é um dos conteúdos que eles são mais fortes para fidelizar as pessoas, né? Porque é só olhar para o nosso próprio comportamento, geralmente salvamento. Se eu entrar agora no meu Instagram e ver o que é salvo, basicamente é só esse formato de conteúdo, só geração de valor, porque ou eu vi um cara falando de um site de IA diferente, ou eu vi ensinando uma técnica de alguma coisa, daí eu não vou usar no momento, eu salvo. Então esse conteúdo, esse tipo de conteúdo, ele é muito abrangente, ele é infinito, porque tem infinitas coisas no seu nicho que você pode ensinar, e também tem a regrinha do ensinar a mesma coisa de jeitos diferentes, né? Então, esse, com certeza, é um conteúdo que vai estar muito presente na sua estratégia ali, no seu cronograma de conteúdos, né? Prontos? Vamos lá. Aqui tem o formato construção de autoridade. O que é o construção de autoridade? Quando eu me posiciono, eu também... Por exemplo, quando eu sou um prestador de serviço ou um profissional, eu quero gerar mais valor para o meu serviço, né, para a minha pessoa como profissional. E aí, o que eu faço? Eu crio o formato construção de autoridade. Basicamente, é fazer com que as pessoas tenham uma percepção de que eu sou uma pessoa com autoridade em determinado assunto, certo? Posiciona o especialista, reforça a expertise, e mostra um diferencial. Exemplo. Foi um sucesso, teve uma fila tão grande, assim, gigante, tivemos que cortar a fila, porque não cabe mais gente. Então, basicamente, o que a gente está mostrando aqui? Que esse palestrante, que é o Eric, a palestra dele deu tanta fila que teve que cortar a fila e foi um sucesso. Então, ele mostra os preparativos para a palestra. Só do fato de mostrar que ele está palestrando já aumenta a percepção de valor e autoridade dele. Então, vocês entenderam como esse conteúdo ele é objetivo para aumentar o nível a percepção de valor daquela pessoa, para aumentar o nível de autoridade dela? Aqui tem outro exemplo. Quando falamos em sustentabilidade, já vem em mente grandes projetos ecológicos ou mudanças radicais no nosso estilo de vida. Mas e se eu dissesse que a sua casa pode ser um modelo de sustentabilidade sem comprometer a estética, conforto ou financeiro? Eu sou Paula Morales e hoje vamos explorar como integrar práticas sustentáveis na sua casa.
Começamos pela escolha de materiais. Optar por materiais reciclados, naturais ou de fontes responsáveis não só reduz o impacto ambiental, mas também adiciona textura e profundidade ao seu espaço. Nesse caso aqui, pessoal, ela está falando como um especialista em um determinado assunto. Então, isso também aumenta a percepção de valor do serviço dela e o nível de autoridade dela como profissional. Marlon? É isso. A geração de autoridade, ela é mais fácil de você fazer quando, né, a pessoa em si é um expert que se posiciona, né, e está em você comunicar coisas que você está fazendo ou que você sabe, de uma forma se colocando como expert mesmo, né? No caso do Eric, ali, tirando aquela parte que ele falou ali, a fila ali, ó, tá cheio de gente, mas até então ele não falou nada no vídeo, foi só take, inclusive com o ângulo que o Alex mostrou, o outro vídeo ensinando que é uma técnica que a gente usa para trazer mais autoridade, enfim. Então, para você fazer esse tipo de conteúdo, alguns, né, pessoas que não aparecem, enfim, talvez não encaixem todo tipo de estratégia, mas é algo muito importante porque te tira daquela posição de alguém que sabe, alguém que fala de um tema, para alguém que realmente entende muito daquilo. Então, se você for fazer um curso, por exemplo, quando a gente foi fazer um curso lá na sede do TikTok, a gente fez a mesma coisa. Não falamos nada, mas a gente gerou um vídeo nosso. Então, só da pessoa ver que você, né, tem a estética ali, que vocês viram, né, a estética de trazer ali o impacto e tudo mais, ver que você está fazendo um curso, por exemplo, na sede do TikTok, que foi o nosso caso. Então, isso já gera uma autoridade sem você falar nada. No caso do Eric, que ele estava palestrando, isso já gera autoridade, entendeu? Exato. Então, é bom postar esse tipo de conteúdo quando você posta, quando você cria com intenção. Imagina você dentro do seu perfil, passando por todas esses formatos estratégicos. Você está sempre criando com intenção. Isso, consequentemente, melhora os seus resultados. Esse aí era o último já exemplo? Ou tem mais um exemplo? Faltam dois. Você lendo aqui. Agora, esse aqui, pessoal, esse é o conteúdo, esse é o formato que, de longe, disparado, é o que mais dá engajamento e comentário, compartilhamento e curtida. Por quê? A gente chama de conteúdo de identificação. O que é conteúdo de identificação? Identificação é quando você incorpora uma pessoa e fala através da perspectiva dela, né? Nesse caso aqui, né, que eu já vou mostrar, vocês vão entender que é um conteúdo nichado, mas que outras pessoas daquele nicho se identificam bastante, porque acontece com todo mundo. E o conteúdo de identificação serve para quê? Quando você quer que a pessoa se identifique. É simples, entendeu? Engajamento, ele gera muito engajamento, porque a pessoa se identifica, ela compartilha com o outro, olha você, ou então, olha só, eu sou essa pessoa, né? Então, assim, o engajamento é astronômico. Aqui, ó, para vocês verem, era uma conta nova, 20 mil curtidas, acho que tem 18 ou 19 mil compartilhamentos esse conteúdo. Mas nem na minha conta eu tenho, nem perto disso, eu tenho um quarto disso, eu tenho 5 mil seguidores. E na época que eu postei esse vídeo, eu não tinha 5 mil seguidores, acho que tinha mil e poucos seguidores. E mesmo assim, bateu quase 20 mil compartilhamentos, tá? Então, vou dar o clique para vocês entenderem. Hoje vamos falar dele, o videomaker de casamento. O único profissional que vive cercado de amor, mas não tem tempo nem pra namorar. Identificá-lo é fácil. Anda com 2 câmeras, 3 lentes, um cinto tático e 2 joelhos pedindo arrego. Parece o Batman da emoção, mas sem o dinheiro e sem o carro. Seu maior sonho, ir num casamento como convidado. Seu maior medo, ficar sem cartão no meio da cerimônia. Tem tanta luz na mão, mas vive apagado por dentro. Ele não tem CLT, mas tem DOS. Dor nas costas, olheira e saudade do domingo. Chega 4 horas antes da noiva e sai quando o DJ já tá tocando Evidências pela 3ª vez. Grava tudo, do making off da maquiagem ao tio bêbado dançando com a gravata. Basicamente, pessoal, eu mapeei tudo que um videomaker de casamento faz, porque eu já fui essa pessoa, criei um texto
criei uma narração com inteligência artificial e usei acervo da internet para cobrir o vídeo. Resultado, quase 21 mil curtidas, 18 mil compartilhamentos. Por quê? Porque todo videomaker de casamento se identifica. Vocês entenderam o conteúdo de identificação? Vou pôr outro exemplo aqui. Nossa, por que eu fui fazer isso? Na cara que ela não queria se filmar. Será que o audiovisual é pra mim? Eu devia ter pensado antes de sair de casa. Será que eu levo jeito pra isso? Eu nem queria filmar ela. Devia ter falado que tava filmando outra pessoa. Eu não sirvo pra nada. Também com essa roupa, não passo credibilidade a nenhum. Burro foi eu quando aceitei esse job. Por isso que eu não gosto de filmar gente. Antes um resolveria meu problema. Um dia eu vou sair dessa. Às vezes eu penso que seria melhor ser pedreiro. Minha mãe tava certa. Eu não sirvo pra nada. Resultado, muitos comentários, compartilhamentos. Até hoje esse conteúdo, ele dá engajamento. Por quê? Muito videomaker se identifica com isso também. Então, basicamente, eu incorporo aquele personagem e falo tudo que ele vai se identificar. Por isso que a gente chama de conteúdo de identificação, que é de longe o mais potente quando se fala de engajamento, ganhar seguidor, comentário e compartilhamento. Marlon? Perfeito, meu amigo. É isso. É isso, né? Posso ir? Identificação. Aqui tem o formato promocional. O que é o formato promocional? O nome já diz, quando eu quero promover algum produto ou serviço. É um conteúdo mais direto. Eu falo, eu estou pretendendo promover esse produto. Então, eu falo das características desse produto, eu falo de tudo que ele oferece, né? Que é o conteúdo promocional. A gente fala muito sobre, conteúdo orgânico, Instagram, não pode parecer que eu estou vendendo. A gente discorda disso. Você cria todo um ecossistema, todo um ambiente, através de vários formatos, para reter aquela pessoa ali na sua audiência, e depois você chega com a oferta. A oferta é necessário sim, pessoal. Então, aqui está um exemplo de conteúdo promocional. Estou aqui para apresentar para você os novos lançamentos da Ultradente, os kits de soluções completas para anteriores e posteriores. Começando pelo kit de restaurações anteriores, ele vem com um ácido fosfórico de 3 gramas, 2 pastas de polimento de meio e de 1, o pique adesivo e o acabamento e polimento com as pontas DIFs. Outro exemplo. Essa é a lente que vai fazer você largar o modo cinema. Pela primeira vez eu encontrei um acessório que muda realmente a qualidade da entrega. É uma publi. Então, pessoal, aqui, mais uma vez, eu estou promovendo essa lente, entendeu? Normalmente, os conteúdos promocionais são os conteúdos que menos têm engajamento, mas são os conteúdos que mais vendem. Então, vocês percebem que nem tudo gira em torno do engajamento? Você cria conteúdo para ter engajamento, para ganhar seguidor, para aquecer aquela audiência, depois você vem com a oferta. Claro que só quem vai interagir é quem já está quente para comprar o seu produto. Mas é necessário, sim, fazer oferta e ter os conteúdos promocionais. Pode falar, Mário. Perfeito. Se vocês pararem para ver, é um funil, né? Esse é o último, né? É o último, eu acho. É o funil e assim, o que eu queria deixar mais, assim, de insight para vocês é que, basicamente, essas informações aqui, se você pesquisar, você vai achar todas elas na internet de forma bagunçada. E não são informações, não são coisas técnicas mirabolantes. Tudo que a gente falou aqui, de uma certa forma, é básico. A junção delas que não é básica é você não cair na ilusão, que eu acho que a internet ela planta muito isso hoje na gente, de só fazer o conteúdo que viraliza, só fazer o conteúdo que vai bombar, que vai trazer gente. E aí, consequentemente, tem muita gente, às vezes, com perfil grande que não vende nada. Entendeu? Muita gente com perfil pequeno que está vendendo e já está monetizando, já consegue ter clientes. Então, volto e falo aquilo lá, um crescimento mais sólido, né? Eu já vi pessoas com 10 mil seguidores vendendo muito mais que pessoas com Instagram de 100, 200, 300 mil seguidores. Porque não cai nessa falsa, nessa métrica do ego, que é só ver gente chegando, é só viral, é só visualização. Então, a junção de todos esses formatos faz você ter uma estratégia digital, uma comunicação digital mais completa.
Isso, exatamente. O nome já fala, né? Conteúdos estratégicos. Cada formato desse tem um objetivo específico. Para você construir uma marca, para você posicionar uma marca, você precisa alinhar os valores com o seu seguidor e ganhar o respeito dele. Você precisa emocionar, fazer com que essa pessoa chore. Você precisa fazer essa pessoa rir, entendeu? Porque a maioria dos brasileiros está ali vendo o meme o tempo todo também. Você precisa ensinar, gerar valor para essa pessoa. Então, você cria como se fosse uma TV, onde essa pessoa fica assistindo, consumindo seu conteúdo, e você está vendendo sem nem precisar falar que está vendendo. O fato de você estar no dia a dia daquela pessoa faz com que ela perceba sua autoridade, perceba o valor, né? Aumenta a percepção de valor do seu serviço ou produto. Então, vocês percebem que esses conteúdos estratégicos, eles são para facilitar o processo criativo, tá? E aí, tem algo que eu gostaria de acrescentar também, que é o quê? É muito importante, pessoal, a gente entender qual emoção a gente quer causar na pessoa, né? Se eu vou fazer um vídeo sério, eu não vou usar uma trilha sonora de balada, que é o que a gente mais vê por aí. Por isso que a gente está falando. Parece meio óbvio, mas não é. A gente vê por aí muitas pessoas produzindo um conteúdo de história da marca, por exemplo, onde eu vou falar de dificuldades que eu passei, e aí você vai ver a trilha sonora, tá uma trilha sonora de balada, entendeu? Você vai fazer um compromisso social que é para a pessoa chorar, se emocionar, você não vai colocar uma trilha sonora animada. Então, mesmo com o formato estratégico, você tem que sempre saber qual emoção você quer extrair da pessoa. Isso é muito importante porque, no final das contas, é tudo sobre emoção, né? Conteúdos, né? Comunicação. Então, assim, o poder das emoções na comunicação. Por que emocionar o público gera mais engajamento? Porque a emoção faz o público lembrar da sua mensagem. Entendeu? Vocês já viram aquele ditado? A pessoa, ela pode não lembrar do que você falou, mas ela lembra de como você a fez se sentir. Então, por isso que a gente fala tanto de emoção. A pessoa não lembra das palavras, mas ela lembra daquela emoção. A emoção é mais marcante, né? Conteúdos emocionais geram mais compartilhamentos também, né? Ele se conecta melhor e ajuda a criar empatia e identificação com a sua marca. E, por enquanto, eu acho que é isso. Né, Marlon? É isso. Algo a acrescentar? É isso. Espero que tenha, né, somado aí para vocês que criam conteúdo. Uma dica que a gente dá e a gente aplica aqui para os nossos clientes quando eu vou criar o meu calendário editorial, eu já seto. Eu vou ter tantos vídeos de entretenimento, tantos vídeos de identificação, tantos vídeos disso, disso e disso. E aí você tem uma estratégia ali mensal completa. Você vai passar por todos esses formatos que a gente falou. Isso vai facilitar para você. Então, se eu sei que, por exemplo, toda segunda eu vou postar um entretenimento, então eu não fico pensando muito sobre o que eu vou fazer na segunda-feira. Eu já tenho um caminho, eu já sei mais ou menos, então é um vídeo assim, assim, assado. Melhora muito, facilita para vocês. E é algo totalmente intencional. Como até o Alisson comentou ali, sejam intencional, sabe? Pensem em tudo, qual é o resultado. Usem sempre a engenharia reversa, né? O que eu vou conseguir? Se eu fazer um vídeo falando assim, como que a pessoa vai receber, sabe? Faz aquele exercício mental, né? Se eu fazer assim, como vai ser o resultado? Então, ir para essa linha vai dar uma clareza melhor na hora de criar o conteúdo. Tá? E nada melhor do que o teste, né? Tudo isso que a gente aprendeu e está trazendo para vocês, a gente validou com muito teste, errando e acertando muito. Né? Então, é por esse caminho, tá? Então, basicamente, pessoal, esses são os formatos estratégicos que nós usamos aqui na Hack, né? São formatos que nós usamos e adaptamos para qualquer tipo de nicho e todos eles funcionam, né? Todos esses aqui funcionam muito bem, só que cada um encaixa em um determinado momento de comunicação, da comunicação daquela marca, entendeu? E agora, se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Isso. Seja intencional em tudo. Isso aí. Temos aí. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida aí, galera? Fiquem à vontade aí para trocar uma ideia, bater um papo.
Foi um prazer compartilhar aqui com vocês, né, Marlon? A gente estava na correria, o Marlon sabe a correria que a gente estava, mas... Ontem, inclusive, fui mandar um vídeo 9h30 lá no grupo, mas é porque a gente está numa correria de fim de ano aqui, galera. Espero que tenha somado aí com vocês. Show. Temos Alisson, tá por aí? Pode. Eduardo perguntou. Eduardo, pode mandar lá, pode mandar sim, Eduardo. Pode mandar sim, Eduardo. Pode falar. Fala, Pedrão. Opa, pessoal, boa noite. Cara, eu tenho uma dúvida aqui. Acho que todo mundo que está aqui na Cal precisa começar a criar conteúdo, tanto para a empresa, tanto pessoalmente, para vender mais ou para mostrar mais autoridade, assim, subir o ticket médio, né, do seu valor do seu trampo ali em cima. E acho que é uma dúvida também que eu estava vendo aqui os comentários na Cal. Como que foi para vocês e o que vocês aconselham começar a produzir conteúdo? Enfim, assim, virar a chave na mente e começar realmente a criar conteúdo, a planejar e levar isso como um hábito para enfim, atingir os objetivos. Responder, mano. Olha, na minha visão, isso mudou muito quando você entende que é uma parte tão importante quanto, por exemplo, o financeiro da sua empresa. Todo mundo que está aqui pode não criar um conteúdo, mas do financeiro cuida. Mas, né, de outras questões, cuida. A gente não cuida do que a gente não vê importância. E aí é a chave que muda, né? Conteúdo, ele, por mais que ele seja uma das partes mais importantes da empresa, ele ainda não tem esse holofote. As pessoas não olham com tanta ênfase para isso, né? Ainda acham que outros setores da empresa é melhor, só que se você não tiver conteúdo, você não vende, você não coloca dinheiro para a empresa e a roda não gira. Então, se a gente vê, é tratar isso como, tá, se eu puder, e a gente fala isso muito para os clientes nossos, né, que o cliente chega nosso empreendedor, faz um monte de coisa e fala assim, ó, o que você pode delegar do que você faz hoje para você ficar no conteúdo? Para você focar no conteúdo, porque o conteúdo é importante. Se você puder delegar o financeiro, se você puder delegar uma outra parte que alguém vai fazer, faça e foque no conteúdo, que é o conteúdo que vai fazer a roda girar. Então, acho que é olhar com essa ótica. Eu resumo isso em uma frase que eu sempre falo para todos os clientes nas reuniões de closer. O que eu falo? Antigamente, estar bem posicionado era ter um escritório ali na avenida principal da sua cidade. Hoje em dia, estar bem posicionado é ter uma rede social relevante. Então, a gente diz que a internet é a maior avenida do mundo. E quanto mais pessoas você trouxer para a sua vitrine, para entrar na sua loja, mais você vai vender. Mas é um processo. Ninguém foi ensinado a se comunicar na escola. Ninguém foi ensinado a se comunicar na faculdade. E agora as pessoas precisam falar em público. E as pessoas são inseguras com isso. Então, quando você tem um direcionamento, quando você tem uma estratégia, quando você entende dos formatos estratégicos que funcionam, isso facilita o seu processo. E melhor, a galera que ter resultado também. A galera que vai aparecer, teste, tentativa, saber que não vai começar bem bom, e a coisa melhora com o tempo, porque principalmente quando vamos aparecer, aí já tem um tanto de outras coisas para lidar, emocionais, como segurança, todo mundo, né, tem, enfim, seguranças, tem um alter ego, que é papo para uma outra call, mas para a galera que vai começar, principalmente, a se posicionar e aparecer na internet, ser um pouco mais, como vou dizer, um pouco mais, fugiu a palavra agora, mas se tratar com mais carinho, né? Se fosse um amigo começando, você incentivar, e aí você cria um vídeo que você não gosta, você já começa a achar que não é para mim, não sei o quê. Então, acho que é mais por esse caminho. Tem que dar o primeiro passo. Mais alguma pergunta? Temos então, pessoal? Temos. Então é isso, galera. Obrigadão todo mundo aí que colou aqui, que apareceu. Espero que tenha somado. Uma foto aqui, deixa eu só tirar uma foto. Mundo, beleza? Deixa eu tirar uma foto aqui, calma aí, Marcos.
Vai lá. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Só um segundo, pessoal. Não sai ainda não. Aí, rapidinho. Para garantir a mídia. Aí, para garantir a mídia. Aí, só um segundo. Calma aí. Aí. Vamos lá. Aí. Oi? Só tirar um print. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Boa Valeu. noite a todos.